Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Antítese, né? Da nossa Semana da Apologética. Hoje nós vamos falar sobre moralidade. Vai ser muito bom ter meu amigo Gilberto com a gente nessa noite. É isso aí. Estou muito feliz de poder compartilhar mais uma vez com vocês, de mais uma vez estar em mais uma live aqui. Vai ser muito... Tenho certeza que vai ser muito especial. Só aguardar então o Gilberto entrar aí pra gente começar a nossa live. Então mais um pouquinho aí a gente começa. Enquanto isso eu vou já falando a respeito de algumas coisas importantes, algumas considerações, né? Enquanto ele não chega. Vamos lá. Bom, a gente, como eu tenho falado toda live que a gente começa, né? A gente está com um grupo de WhatsApp, uma lista de espera. Nessa lista de espera, quem está participando dessa lista, a gente está fazendo um sorteio de livros, de camiseta. E nessa lista de espera, hoje à noite, a gente vai disponibilizar um link a respeito do curso. E que a galera que estiver lá dentro vai conseguir ter um desconto então de 10% do curso, só quem estiver nesse grupo. Então já convido você a participar do grupo, né? Estar com a gente lá no grupo, porque lá no grupo você vai ter então mais novidades também e vai conseguir também ter acesso ao curso, né? De maneira mais barata também, mais em conta para a galera que quer participar. Sempre falo, tem uma galera participando, um pessoal lá, e você pode se inscrever se você entrar no link da bio, você acessar o link da bio, você consegue então entrar direto, cair direto nesse grupo de WhatsApp que nós temos. Deixa eu ver se o Gilberto já chegou. Não, ainda não tá aqui. O Gilberto não tá aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui, para ver se às vezes ele esqueceu. É isso aí, pessoal. Dá alguns outros pontos importantes a respeito do curso também. Aqui. Outros fatores importantes a respeito do curso. A gente vai estar abrindo então a inscrição hoje só para a galera da lista. E a gente vai abrir as inscrições a partir de sábado de manhã. E sábado de manhã nós vamos abrir nós vamos deixar aberto as inscrições até quarta-feira da semana que vem. Então vão ser alguns dias com o carrinho aberto para você poder se inscrever, poder participar com a gente. E depois o carrinho então finaliza, né? Nós finalizamos. Aí meu amigo Gilberto entrou. Bom, é isso aí. Aceitei. Aí deu certo. Fala, mano. Fala, querido, tá me ouvindo bem? Tudo certo, e você? Como é que você tá? Tô na bênção, cara. Feliz em estar aqui. Feliz em fazer parte desse projeto. E continuo evidenciando algo tão relevante, cara. Você me ouve bem? Tá um pouquinho, um ecozinho, mas tá indo bem sim. Vou até escrever aqui o nome da live, né, nos comentários pra galera que entrar poder participar também. Mano, e aí, você tá bem, cara? Como é que estão as coisas? Ótimo. Tô vivendo um tempo muito, muito relevante, cara, com o Senhor. Vivendo também um movimento de transição em relação à jornada acadêmica, jornada ministerial acadêmica. Esses dois últimos IPGS um, um ponto de atenção que há muito tempo eu não vivia. Não sei se você sabe disso, mas o último IBGE evidenciou que apenas 8% dos cristãos evangélicos do Brasil têm nível superior. Caramba. Apenas 67% dos cristãos da nossa nação evangélicos que têm até o ensino médio. Nós somos 57% aproximadamente de cristãos que ganham até 2 salários mínimos. E o que mais me preocupa, nós somos 4,1% de cristãos professores. Nós temos apenas
4,1% de cristãos que são no Nossa. Brasil. O que significa dizer que apenas, ou melhor, que provavelmente 95,9% dos professores da nossa nação surfam em uma pedagogia ateísta humanista. Ou seja, nós estamos a um ponto de perdermos uma geração de crianças e de adolescentes no Brasil. Então, Velho. o fluxo de educação, e eu estou sentando com vários CEOs de universidades, é que nós necessitamos urgentemente formarmos pelo menos 20 mil professores até 2026 para salvarmos uma geração, isto é, para preservarmos uma geração de crianças e de adolescentes. Então, falar sobre isso hoje, eu acho que vai ser muito significativa, falar sobre essa moralidade, trazer alguns conceitos importantes a respeito, e é uma honra fazer parte dessa jornada, viu, Pedro? Amo sua vida, amo aquilo que o Senhor faz a partir da sua família, respeito muito, e é uma honra estar. Cara, mano, é recíproco. Pô, você já começou trazendo vários dados pra gente aqui. Cara, pra quem conhece o Gilberto, sabe que ele é muito profundo. Ele esteve aqui em Londrina, né, na nossa igreja, ministrando numa conferência de jovens aqui, em 2013, se eu não me engano. Então, faz tempo que a gente se conhece, faz tempo que ele conhece a minha família, inclusive, né, Gilberto? E a gente tem caminhado junto faz um tempo e tem sido muito, muito legal. Já veio outras vezes aqui para Londrina. E é um grande amigo. E sempre quando eu tô com você, mano, eu sempre aprendo demais. Né? Só para mim introduzir um pouco a live, introduzir o que a gente tem feito aqui. Uh, a gente tem uma escola de teologia para os jovens, né? É até legal você falar sobre o que você falou no começo da live. Nessa escola, dos motivos da gente começar é como se fosse um seminário bíblico, mas mais local, né? É porque eu via realmente adolescentes se perdendo, indo para a juventude, indo para os jovens, faculdade cara, saindo, né? Deixando a fé, deixando os conceitos cristãos, abraçando ideias humanistas de maneira, enfim, recebendo essas influências de fora, né? Não estando preparado realmente para enfrentar nas universidades. E uma das matérias que a gente começou é exatamente essa matéria que chama apologética, né? E nessa matéria, ao longo de 6 anos que eu montei o curso, basicamente o que eu trato é sobre cosmovisão. Primeiro eu apresento a ideia de 1 Pedro 3,15, falando sobre apologética, a palavra apologia, sobre defesa. Apresento sobre como ela é bíblica. Não a ideia de você discutir com uma pessoa, não a ideia de você gritar ou argumentar de maneira inteligente, tentar, igual uma queda de braço, vencer uma pessoa, mas as suas dúvidas, você fortalecer a sua fé primeiro, e depois a sua defesa da fé, a sua apologética, vai ser para pregar o evangelho só, em amor, em verdade, em amor. Mas saber, ter convicção daquilo que você crê. Né? Então, daí a gente passa pelos pilares da cosmovisão, que é o que eu falo. Que eu falo que o cristianismo é a cosmovisão mais coerente que existe. Quando você olha para a origem, da onde nós viemos, ela se explica da melhor forma possível. Quando você olha o sentido da vida, que é o propósito da vida, a visão cristã é a que melhor se explica. Quando você olha para a moralidade, né? Por que certas coisas são erradas, certas coisas são certas, o cristianismo responde da melhor maneira possível. E destino, para onde nós vamos. O cristianismo também tem a visão mais coerente, né, de todas. Mais uma vez, não para discutir com outras cosmovisões, mas para que o cristão possa olhar de maneira geral e perceber que a sua cosmovisão é a que mais faz sentido. A visão bíblica, cara, que a Bíblia apresenta, que Cristo nos ensina, é a melhor possível. E nessa live hoje eu queria tratar sobre um assunto que nós temos aula sobre ele, mas que você manja demais, você como professor acadêmico, eu não sei, como que você falou mesmo que está transicionando de um momento na sua vida, a gente vai falar sobre moralidade. Né? Por que algumas coisas são erradas, como é a visão secular, humanista. Mas antes da gente entrar nessa toda essa ideia que eu falei, cara, se apresenta para o pessoal aí, fala da tua igreja, né? Eu quero um dia estar com você aí, conhecer melhor também, um dia que eu estiver em Brasília, poder ver e conhecer o projeto do Fire Universitário. Fala também para a galera que está aqui na live, para também te conhecer, né? Quem vai assistir depois também. Mano, calma aí, caiu o som agora.
Agora o som parou. Do nada, para mim, o som parou. Ah, tá. Eu tinha Aí. fechado. Então, fala galera, é uma honra estar aqui. Eu sou fundador e líder de uma organização acadêmica há 12 anos, chamada FIRE Universitário. Sou professor de História, eu leciono História Medieval, eu leciono História do Cristianismo Antigo. Nessa jornada teológica, eu leciono a interpretação coerente das Escrituras. Sou professor de Antropologia, dou aula de Filosofia Contemporânea. Essa é a minha jornada acadêmica. Sou fundador de uma organização acadêmica então, há 12 anos, do FOI Universitário, e sou pastor fundador de uma comunidade de fé chamada 70 vezes 7. E hoje, cara, quando eu falo de transição, movimento de transição em relação àquilo que o Senhor tem feito aqui, é porque além dessa influência com estudantes, Jesus tem nos dado a oportunidade agora de modelarmos a cultura a partir da educação. Então, eu estou de verdade fluindo, cara, desse mover de Deus na formação de 20 mil professores até 2026. E aí que, junto com o senhor de universidade, sobretudo o chanceler da Universidade Campos Sales, da minha Universidade Paulista de Comunicação, a Faculdade de Aviação, que forma todos os profissionais da Latam, da Azul, da Gol, e trazendo, cara, essa sensibilidade em relação à necessidade de fluirmos por uma segunda via pedagógica, isto é, como a partir de Kant, Hegel, Marx, Engels, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm, e aí nós temos uma outra leva de uma outra geração, como o próprio Gramsci, italiano, como também Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Sulamita Fauston. Isto é, toda essa raiz ateísta humanista a nível de filosofia, que trouxe uma modelagem de cultura e uma mudança de mentalidade significativa para uma sociedade a partir da pedagogia. Então, que tal nós termos uma educação pedagógica que não influencia nossas crianças e adolescentes a fluir em uma erotização infantil, por exemplo? Então, é inevitável, cara, nós precisamos, nesse tempo, termos escolas e universidades confessionais. E eu, como pai, você pai também, e um pai extraordinário, inclusive, cara, eu tenho uma admiração profunda sobre a sua jornada de paternidade, matrimonial. Então, no meu coração, Pedro, existe esse transicionar de Deus, e eu acredito de verdade que esse próximo fluxo de Deus sobre o Brasil está sobre a onda da educação, cara, sem sombra de dúvidas. Amém. Eu creio nessa realidade também, cara. Eu tenho falado para os jovens aqui, pastoreando jovens, de como a importância da intelectualidade, do estudo, até mesmo no nível acadêmico. Eu mesmo estou fazendo uma pós em Ciências Humanas, com ênfase em Sociologia, História e Filosofia. Tenho estudado mais, até porque eu vejo essas influências e eu vejo a necessidade. Até por ter um projeto desse. Estou acabando, na verdade. Estou no último mês dessa pós. E eu tenho falado para os jovens, até para se tornarem autodidatas, assim, estudarem por conta própria, se aprimorarem, porque lá fora vem uma onda muito forte, de um nível de intelectualidade, de argumentação, né, nível filosófico, sociológico, que vem para influenciar e vem para destruir realmente, para tentar corromper realmente a mente dos jovens, levar eles para um lugar distante de Deus, humanismo, né? Um humanismo puro. E eu acho isso muito importante. Eu acho muito legal você, cara, tem muito conhecimento, conteúdo para compartilhar nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom, muito relevante para nós. Obrigado mais uma vez por topar essa live, mano. Bom, quando eu falo sobre cosmovisão e eu falo sobre moralidade, eu falo sobre como em contraponto com outras visões agnósticas ou seculares, eu falo de uma visão até mesmo de não crer em Deus. Quando você pensa numa moral, daquilo que é certo e errado, você essa base não se sustenta, né? De que a moral cristã ela existe e de alguma maneira essa moral está implementada em todas as pessoas da face da Terra, né? Já dizia Lewis nisso, que ele falava a respeito dessa lei universal, lei natural, né? Mas
Eu queria só, primeiro, você como professor, e vai saber muito melhor definir para mim isso, definir o que é a moral de maneira geral, sim, tipo assim, a moralidade e por que realmente ela está presente em todas as culturas. Você olhando para a sociedade, né, e olhando para a história da sociedade, sei lá, se você quer comentar alguma coisa nesse nível, assim. E depois a gente vai para outras perguntas que eu tenho aqui para fazer. Fazendo uma breve conceituação da moral. Moral, entre outras características, cara, ela se trata de um conjunto de valores e de normas, também de ações sobre o que é certo e o que é errado, Uhum, sobre o que é permitido dentro de uma determinada sociedade ou uhum, dentro de uma expressão que nos faz ter um comportamento humano. A moral, então, é uma espécie de normas e condutas sociais que indica algo que é certo e também denuncia algo que é errado em um comportamento sociológico em relação é isso aí, em relação ao comportamento humano e suas relações. Já no sentido cristão, é necessário nós destacarmos algo que acho relevante, que a moral ela possui uma fonte, ela possui uma manifestação superior e ela possui uma declaração superior. Ou seja, a moral no cristianismo. A, a, essa fonte superior é Deus. Ou seja, ele é absoluto em tudo, inclusive, inevitavelmente, eu não sei como é que você se comporta ao estudar filosofia, e você entra na onda do sexismo, mas eu sou muito apacentado pelos ateus. Particularmente, há muitos ateus que me edificam, digamos assim. Não apacentados, os caras edificam porque os caras me fazem pensar, e eu acredito que a arte de pensar me devolve para a semelhança de Deus, que, cara, tem uma mente lógica. eu creio nisso também, cara. A importância eu amo, tipo assim, eu queria até citar hoje. Você se conhece Charles Taylor, filósofo canadense, que tem uma visão. Você pega Bauman, a gente falou dele, acho que foi anteontem, né? Aquele filósofo judeu. Nietzsche. Cara, todos eles, assim, eu acho que a gente aprende muito com eles, muito mesmo. Então eu tô com você, pode continuar nessa aí mesmo. Eu acho surpreendente que particularmente me edifica. Seria um convite para um pseudo-ateísmo, mas na verdade só coloca argamassa no meu cristianismo. Primeiro eles dizem o seguinte: como é possível acreditar em um Deus que está acima do Cronos, que está acima das emoções, um Deus que não deprime? Como é possível acreditar em um Deus que inventou, que criou o universo e os seres humanos sem necessidade? Na verdade, Uhum, só são criadores de problemas. E aí, cara, que é inevitável você analisar perguntas como essa e dizer, uau, é sofisticado crer em Deus. Porque uhum, ele, ele é essa fonte superior a partir dessa moral cristã. Traz uma manifestação superior que, obviamente, é Jesus Cristo, através de uma ação superior que é a Sagrada Escritura. Então, não é possível analisar moral no cristianismo sem trazer essa fonte superior que é Deus. Ele aponta, ele é a bússola para o destino e ele determina, cara, ele orquestra a nossa alma porque ele é Deus. Essa manifestação de moral nos traz um modelo sociológico, emocional, existencial que é Cristo. Inclusive, em uma das matérias contemporâneas em relação à psicologia, você vai estudar o sartreanismo. E uhum, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista francês, ateu, e tem uma frase dele que é uma das argamassas, isto é, um dos fundamentos da psicologia sartriniana, que é não importa o que fizeram com você, o importante é o que você faz com o que fizeram com você. E a partir dessa reflexão, é inevitável você trazer a sensibilidade que a arte de gerenciar o eu interior em relação aos conflitos não traz apenas Sartre ou Piaget ou Vygotsky como exemplos de superar as emoções, mas Cristo, através do próprio Espírito, porque uma das características de alguém que é batizado com o Espírito Santo é ser consolado. Então, Jesus uhum, peregrinava. O córtex cerebral, por exemplo, libera substâncias fisiológicas responsáveis pela adrenalina, felicidade, autoestima, que é a serotonina. Entre uma das características que Jesus não era depressivo,
enfim, apesar de viver em uma temporada autocrática e ditatorial, é porque ele peregrinava. E a arte da peregrinação fazia com que sua própria biologia liberasse essas substâncias fisiológicas, e isso também rivalizava contra qualquer possibilidade de ausência de felicidade em relação às substâncias fisiológicas dele. Então, até no comportamento psicológico, Cristo é a nossa manifestação superior da moralidade em relação ao exemplo. E a declaração superior da moral cristã, obviamente, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Sem ela é impossível ter um modelo de como seguir. Inclusive, eu sempre falo o seguinte, Pedro: quando te pedirem, não, apresentei o mundo como um fundamento, sobretudo um fundamento bíblico. Porque você pode ter uma fé poética, você pode ter uma fé profética, você pode ter uma fé romântica. Porém, se você não tiver uma fé bíblica, você vai ter uma fé apócrifa, aquela que é inspirada por Deus. Então, todas as pessoas têm os seus próprios valores. E isso traz, então, os seus próprios valores morais. E usam, então, esses valores para decidir como elas devem viver. E os valores morais na Bíblia são perfeitos e devem ser seguidos porque Cristo é o nosso modelo. Porque nós temos essa manifestação. Porém, para finalizar, então, cara, esses comportamentos morais são os que irão lapidar os meus valores a nível cristão. Inevitavelmente, nós temos esse exemplo que é superior a tudo, que está acima do cronos, está acima das emoções e, sobretudo, está acima da minha opinião. Nossa, forte demais. Emprestando um exemplo do Tim Keller, né? No livro, até estava com o livro dele aqui, o Deus na Era Secular. Ele dá um exemplo de um professor de história que contava para os alunos a mesma história toda vez que começava a matéria no começo do semestre. Ele falava assim: se você encontrasse uma velhinha andando na rua à noite, e essa velhinha, ela estava muito escuro, ela não conseguiria te enxergar, ela não saberia quem você é, e ela tivesse com uma bolsa cheia de dinheiro, com joias, muitos bens, e nesse lugar não existisse lei, não tem lei, tipo assim, você poderia roubar à vontade, que você não seria condenado. O que você faria? Ele começava a aula perguntando para os alunos, ele dando uma aula sobre cristianismo, né? E daí ele dava 3 opções, ó. Você roubaria, você pegaria, né? Até coloquei aqui, até escrevi para mim lembrar. Você tomaria ou não tomaria isso? A maioria das pessoas falava, não, a gente não tomaria. Por que você não tomaria? Daí ele dava três opções, né? A primeira opção, você não tomaria porque você acharia que isso é desonroso. É errado porque... não porque qualquer fator externo, mas porque, de alguma forma, isso é desonroso, você se sentiria então, fraco por fazer isso, algo do tipo. Segunda opção, porque você se colocaria na pele da velhinha e você falaria, não, eu não vou fazer isso, porque o amor não me leva a viver essa realidade. E o terceiro, qualquer outra opção. E perguntava, então, para os alunos qual seria a opção que você escolheria. E a maioria dos alunos escolhia a segunda opção. Não, por causa do amor. Eu não roubaria porque, de alguma maneira, me coloco no lugar daquela pessoa e de maneira a pensar na posição da pessoa, eu não vou roubar ela por conta disso. Mesmo que a lei me permitisse fazer isso, por exemplo. E daí ele dava o argumento de que a primeira opção com relação à honra era um entendimento medieval de justiça. De que você não faz porque você pensa na honra da pessoa. Na era medieval, você pode falar muito mais que eu. Ele dá o exemplo dos bárbaros, dos anglo-saxões, quando iam saquear, por exemplo, monges, eles muitas vezes não roubavam os monges porque eles achavam que eles eram muito fracos, e isso seria desonra, por exemplo, roubá-los. Mas, de alguma maneira, os monges começaram a se infiltrar e, com amor, vencer e ganhar esses caras para Cristo. Daí, para mim, fundamental o que eu estou falando, né? Explicar o que eu estou falando. No final, o cristianismo venceu. Toda aquela visão de honra, de você vencer. E daí, o que esse professor de história, que não é nem cristão, Tim Keller, ele fala isso nesse exemplo. Ele fala assim, não importa se você crê ou se você não crê em Deus. De alguma forma, você foi moldado pelo cristianismo. O seu senso moral foi influenciado de alguma maneira pelas leis morais cristãs que nós herdamos
né? Nós temos elas hoje por causa do cristianismo. E ele fala que o senso moral de amor, de sacrifício, de você pensar no outro, né, já é uma visão cristã. E eu achei muito legal, achei muito interessante o que ele fala nesse livro, né? E o próximo ponto que eu queria falar, que você mesmo falou, a Bíblia estabelece isso, a gente herda a moral cristã, isso influencia a época medieval, mas quando então a moral começa a se degradar e ela começa a cair, né? Quando que isso começa a acontecer? E você citou vários filósofos, né? E por que nós estamos hoje no mundo pós-moderno, a gente vive várias influências passadas. Quando que isso aconteceu? Essa relativização da moral, sei lá, a entrada do deísmo. Fala um pouco para nós nesse sentido. Você que é professor de história vai saber falar muito mais que eu, né? Então, a ciência, a partir da Renascença, ou da Idade Média, ou melhor, do Iluminismo, começa a trazer essa relativização, cara, da moral. Porque tira do âmbito de Deus, e é necessário também falar, Pedro, que a moral medieval foi sensacionalista em grandes aspectos, porque tinham grandes pilares em suas mãos. Tinha a economia, tinha a religião, tinha a ciência, tinha comportamento jurídico, tinha a arte em suas mãos. E por isso que você vai ter quadros que traduziam as Sagradas Escrituras, porque a arte é uma carruagem que modelava a cultura a partir Uhum, da expressão de uma cosmovisão cristã. uhum, Porém, após Jerônimo, no século IV, traduzir a Septuaginta para o latim, chamada Vulgata Latina, que é a Bíblia dos católicos, isto é, depois que a Bíblia foi traduzida do grego, que é a Septuaginta, para o latim, apenas o clero tinha acesso a esses comportamentos religiosos. E aí houve uhum. muitas a respeito. E o cristianismo medieval, liderado pelos papas, começaram a exercer um braço de ferro sociológico, e muito da moral foi perdida, porque fazer um sincretismo religioso É. começou a viver uma espécie de não apenas legalismo, provavelmente seja uma das pautas, mas sobretudo uma Bom, lógica uhum, ao. Então, o que acontece? Quando a Renascença vem e tira da mão do clero a potencialidade de liderar a sociedade a partir das Sagradas Escrituras, e nós temos a Reforma Protestante como uma das pesadas que abriram a porta para o Iluminismo e também para a Renascença, porque devolveu à sociedade a arte de pensar. Para você ter uma noção, uhum, a própria tradução de Lutero em Wittenberg, no século XVI, foi tão poderosa que reformou a gramática alemã, dando uhum. ao por exemplo, a possibilidade de tomar decisões a partir da sua carta de princípios. Então, olha que interessante, cara. Você pega o experimento empírico, isto é, a possibilidade de ter as experiências sociais a partir do comportamento científico. Foi, inclusive, que fez uma pergunta para os seus alunos. Ele perguntou o seguinte: se eu jogar um tijolo em um peso de aproximadamente 10 quilos do alto de uma torre, qual vai cair primeiro? Eu não sei se você já viu isso. E aí o estudante falou, cara, peso de 10 quilos. Falou, não. Como é que você tem essa, como é que você pode trazer essa afirmativa de forma tão absolutista se você não experimentou? Vamos experimentar? Vamos. Subiu no alto da torre de Pisa, se não me engano, jogou o peso de 10 quilos no tijolo. No fim das contas, os alunos foram observando, os dois caíram juntos. Puf! Porque a densidade do peso trouxe uma velocidade no espaço-tempo, e o peso vulnerável do tijolo também trouxe uma vulnerabilidade de peso chegando no solo juntos. Aí ele Uhum. você não pode simplesmente afirmar qual pesa mais, porque você, na sua ótica pessoal, você traz uma dedução. É necessário você experimentar. É, E o experimento gera, então, esse comportamento da mudança. Então, é. a moral foi colocada em xeque quando as pessoas começaram a experimentar comportamentos sociais, experimentar prazeres, experimentar opiniões diferentes. E é inevitável trazer um paralelo a isso, e eu acho que eu vou finalizar a sua pergunta, com
com a seguinte afirmação: Adão, ele teve um comportamento social muito interessante. Primeiro, o que nós chamamos de sobrenatural, para Adão era natural. Se Deus se Uhum. manifestou aqui agora, o nome disso vai ser uma teofania, uma aparição sobrenatural de Deus. Então, nós virmos Deus visualmente, é uma revelação. Se nós ouvirmos Deus auditivamente, é uma revelação. Se eu tocar em Deus, é uma revelação. Para mim é um sobrenatural, mas para Adão era natural. Adão via Deus de forma visual, ouvia Deus de forma auditiva e tocava Deus de forma física. Muito diferente. Entre outras características, Adão orquestrava a adoração. Todos os dias, na viração do dia, Deus visitava o jardim. E Adão conclamava, chamava a camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos e plantas para adorar Deus e celebrar a visitação. Mas teve um dia que não houve celebração, houve um dia que houve um profundo silêncio. Por quê? Porque Adão tocou em algo diferente. É. Algo que desonra a Deus vai colocar o teu jardim em xeque automaticamente. Então, a moral, nesse aspecto, ela começa a ter essa vulnerabilidade de princípios e valores, porque a moral determina isso. Inclusive, cara, uma das definições de morais, Pedro, são os valores que, além de definir um comportamento social, esses valores também formam cidadãos a partir da sua educação, a partir da Uhum. educação que você recebe. A partir, então, dessa educação, as pessoas vivem suas respectivas experiências e, a partir dessas experiências, elas fundamentam as suas crenças. E as pessoas, então, usam os seus valores morais para tomar suas decisões, para direcionarem a sua vida. Agora, imagina quando a moral que eu tinha antes, ela se torna vulnerável, porque eu tive acesso a um outro conhecimento, que colocou em xeque o conhecimento que formou a minha vida até agora. É Uhum. por isso que eu ateísta humanista. A partir, então, inclusive, de Kant, ela vai Uhum. trazer expressões que colocavam em xeque o comportamento de Deus, porque começaram a ver a conduta moral do homem privado na era medieval, ou seja, daquele que liderava todos esses valores, no caso era o Papa, né? Uhum. Então, esses comportamentos morais papais, e então a sociedade começou a pensar de forma absoluta e diferente. E é por isso que na contemporaneidade, nos dias de hoje, falar sobre direita e esquerda é tão vulnerável. Ainda mais em um tempo em que Oxford acrescentou uma palavra no dicionário inglês chamado pós-verdade. Nossa. Em um mundo de pós-verdade, então o que é moral para você não é amoral para mim. É. É imoral. Ou Uhum. seja, tem um comportamento moral. Porque nós É. vemos instabilidade. Então, o relativismo moral, o relativismo existencial coloca em xeque a fé. Então, talvez o Tim Keller tenha razão em falar sobre fé na era do ceticismo, sabe? Uhum. Mas, cara, são relações humanas que vai ser o homem que sou. Além dos valores que possuo, o seu círculo fala muito sobre os seus comportamentos e sobre quem você É. É, cara, eu não sei se você. Fantástico isso. Para resumir, a gente vê que mesmo a moral cristã na Idade Média, influenciada pela igreja, também era totalmente podre, né? Porque não era a realidade plena do evangelho, quando há controle de Estado, todas essas coisas, a gente sabe que houve muita falha, né? Em termos de igreja, você como professor de história poderia falar muitas coisas. Tiveram coisas boas, mas tiveram muitas coisas ruins. Eu creio que de alguma forma, como reflexo de todo de toda essa era, né, esses quase 1000 anos aí de igreja medieval reinando, vindo a Renascença lá com Maquiavel, talvez tentando questionar uma moral dos soberanos, né, vai ser um dos primeiros caras a tentar de alguma maneira, vamos falar que não funciona assim. Essa moral aí, você não precisa dela. Daí vem depois os iluministas, como você falou, Kant, né? E nós, como geração pós-verdade, como geração pós-moderna, como alguns gostam de colocar, outros não, nós vivemos esse reflexo dessa realidade, é uma relativização da moral, né? é. Transmodernismo. Fala de novo, não escutei. Vivemos em um tempo transmoderno.
transmoderna aí, ou um novo termo aí que eu mesmo não sabia. E, mas, poxa vida, a gente vive nesse momento. Tem um outro filósofo canadense, que eu citei ele no começo, que James K. Smith, que é aquele teólogo reformado, fez um livro, inclusive, estudando. Tim Keller cita bastante ele. Charles Taylor, no livro Fontes do Self, não sei se você ouviu falar dele. Basicamente, ele roubando as ideias de Nietzsche, um pouco assim, né? Que veio com seu martelo mostrar como era o contrário, toda a moralidade deísta, a moralidade, né, dos iluminista, de como ela roubava muitas coisas da moralidade cristã mesmo. Ele fala como o pensamento moderno, pós-moderno, é muito incoerente. Porque ao mesmo tempo que, de um lado, a gente tem a luta, né, pelos todos os direitos, por igualdade, por justiça social, busca, né, uma luta por todos esses valores, né, de alguma forma a gente percebe isso na nossa cultura, existe uma contradição, né, porque o segundo ponto que ele fala, né, eu até estava me lembrando, lendo, que eu tenho um livro aqui, eu li ele faz um tempo, ele fala que a contradição é que ao mesmo tempo que a gente milita tanto por esses direitos, a gente relativiza a ideia de valores morais, no sentido de que a gente vai falar, a modernidade vai dizer que os valores morais são construídos e não adquiridos de maneira. Não foi Deus que nos deu. Então, ao mesmo tempo que a gente quer direitos, a gente milita por direitos, por valores, por justiça, né? A gente vai dizer que o homem é um produto evolutivo, socialmente falando, então tudo é subjetivo. Você não pode dizer que é errado. Então, por isso que você vai ver a contradição, por exemplo, de uma. E mais uma vez, eu não estou aqui militando nem por direita nem por esquerda, porque eu creio que no final a resposta vem do evangelho. O que vai mudar a sociedade não é no final direita ou esquerda. Eu creio no poder do evangelho. Essa é a minha posição. Não estou aqui defendendo nenhum político, né, para deixar bem claro. Mas a verdade é que acaba sendo muito contraditório. Ao mesmo tempo que uma mulher, por exemplo, que é feminista, luta por direitos das mulheres, se ela for numa aldeia indígena e ela vê um bebê sendo morto por uma questão cultural, ela não tem poder de diálogo para poder falar, olha, o que você está fazendo é errado, porque socialmente falando isso é inaceitável, porque no final o padrão uh, moral é construído. Então você vê uma relativização e tudo é muito subjetivo, você não consegue não sei se está dando para entender o que eu tô falando, né? De como essa relativização ela chega em tal nível. E Charles Taylor, que não é nem cristão, não sei se ele é agnóstico ou ele é ateu, ele vai dizer de como é contraditório esse pensamento pós-moderno ou transmoderno, como você me ensinou aí hoje, de como esse pensamento ele é contraditório, porque a gente milita dizendo por direitos, só que na verdade esses direitos, cara, o primeiro, eu estava lendo sobre isso. O primeiro conceito de que escravidão era errado na antiguidade, você pode falar para mim se isso é certo ou errado, tá? Pode ser que essa fonte esteja errada, você como professor de história pode me corrigir aqui se eu estiver errado. Mas foi Gregório de Nice, em 370, que foi o primeiro cara, primeiro bispo a falar, ó, escravidão, eu estava pesquisando isso, escravidão é errado. É, enfim, ele vai falar sobre o conceito de Imago Dei, de que todos os seres humanos são a imagem de Deus, e de que é errado você explorar. E ele traz esse conceito, eu achei muito legal enquanto eu lia, né? E os direitos humanos, a igreja lá no primeiro século se importando com as viúvas, com os mais pobres, coisa que naquela época para os romanos era impossível isso acontecer. O cristianismo veio com uma bandeira falando porque Cristo nos salvou, nós podemos fazer isso pelas pessoas, né? Isso é muito lindo. Não sei se você quer comentar algo e se eu tô falando alguma coisa aqui que você até acha que tô falando besteira, você me corrige aqui, velho. Você tem mais autoridade para falar. A verdade é que existe um dualismo de morais, quando se fala sobre era medieval ou era bizantina. Uhum. E a era medieval a partir da liderança do clero, né, no comportamento social. Infelizmente, foi também, existe relatos de historiadores, por causa da mentalidade cristã,
e os negros foram escravizados, porque provavelmente a partir da marca que foi colocada em Caim, que provavelmente foi a cor preta, é que evidencia tudo isso. Porém, quando se fala sobre a geologia da Universidade de Jerusalém, eu tive acesso a muito artigo a respeito, quando fala sobre a possibilidade da cor de Adão, quando se fala de escravidão, né, cara? Qual é a cor de Adão? Sempre foi a pergunta do movimento ateísta humanista, sobretudo do movimento negro. É uma das respostas. Realmente Adão foi avermelhado, porque a terra é avermelhada, obviamente Adão é a cor da terra. E quem foi os patriarcas do mundo pós-diluviano, quando se fala sobre o comportamento de civilizações? É claro que você está falando da era medieval e dos conceitos, enfim, até do que o cristianismo fez para beneficiar a sociedade, mas existe uma pré-história, que é a meta-história, né? A história por trás da história. E onde eu quero chegar com tudo isso? É que chegamos em um tempo onde tudo que é história pincelou deixa um legado para nós. Como diz Hernani Dias Lopes, a história vai nos ser uma pedagoga, nos ensinando o que fazer ou não fazer, ou então ela vai ser um carrasco. E nós vamos só reproduzir história. Mas olha que interessante, cara. Quando nós temos a evidência de ou aquele comportamento sociológico trouxe um benefício, mas esse mesmo comportamento sociológico trouxe um malefício, foi um carrasco e foi uma carta de alforria ao mesmo tempo. Isso é sociedade. E, Uhum. infelizmente, cara, no desenvolvimento das relações humanas, essa dualidade de comportamento ela necessita acontecer até para que a sociedade se destaque em relação a leis e ao desenvolvimento constitucional. Agora, Uhum. biblicamente falando, como eu devo me comportar diante do que a sociedade coloca na escrivaninha para eu aceitar. O Uhum. que é a vida, e eu quero influenciar a galera que está nos assistindo, o que deve influenciar a sua vida deve literalmente ser os fundamentos bíblicos. É isso, perdão, essa era a próxima pergunta. É como recuperar essa moralidade bíblica na sociedade e como eu externalizar isso. Porque a gente sabe que Deus nos chamou para esse ideal, mas como viver isso? Eu acho que tem a ver com a sua resposta agora. Perdão, continua aí, desculpa te cortar. E aí, cara, eu tô sendo, eu não vou falar que eu estou sendo assediado, mas eu tô me relacionando em uma mesa de mentoria com uma galera do movimento negro, do movimento preto, e tem que acha a minha voz relevante e que acha muito curioso porque que na minha jornada cristã eu me relaciono com muitos pretos. E por que na igreja evangélica brasileira há muitos brancos e poucos pretos? E por que eu sou um dos únicos pretos da nação a ter uma influência específica? E aí tudo isso vem a calhar sobre qual é a sua origem, Gil. E a minha origem, quem me segue sabe de onde eu vim, o que Eu aconteceu, conheço. sabe as minhas raízes e o porquê que eu cheguei até aqui. Então, olha que interessante, cara. Começando aí, eu tô começando a me relacionar com um grupo lá do Capão Redondo, uma galera que está muito próximo dos Racionais MCs. E os caras perguntam, Gil, vamos dar cor aos personagens. Qual era a cor das primeiras civilizações? E aí, brother, a análise a partir da arqueologia da Universidade de Jerusalém, e eu pude ensinar uma galera e aprender com eles também. Olha que interessante. Para falar sobre comportamento moral e o como eu posso discipular a cultura sendo modelador de cultura nesse tempo. Não a partir da comunidade cristã, mas porque eu também faço parte de um grupo social, felizmente ou infelizmente, que tem uma voz relevante, então eu posso fazer dessa voz, posso silenciá-la, posso aumentá-la, pode ser uma bússola, mas sempre exercendo uma mesa de devolução de dignidade de honra, que eu acredito muito nisso. Então, eu comecei a ensinar, Pedro. Então, olha que Legal. provavelmente os filhos de Jafé, a partir dessa peregrinação das primeiras civilizações no mundo pós-diluviano, provavelmente eles repovoaram todo o continente europeu. E a partir de um processo evolutivo não darwinista, a ausência da vitamina D em uma camada da linha de meridiano de Greenwich fez com que a cor da pele foi ficando mais esbranquiçada.
E os olhos também foram entrando em um processo de esbranquecimento. E aí vem, então, o possível comportamento sociológico, biológico do homem europeu a partir dos jafetitas, filhos de Jafé, filhos de Noé. Legal. Provavelmente, hein? Por exemplo, por que na época de Adolf Hitler existiu o antissemitismo? Por que existiram semitas, por exemplo? Por causa Eu, do... eu, Olha que interessante, Sem repovoou provavelmente os povos da Ásia. E a partir de um processo evolutismo não darwinista, e também por causa da vitamina D, a presença ou ausência dela, a partir da Universidade de Jerusalém, nós temos a possibilidade do rosto ter ficado mais abolachado, o nariz mais avantajado, ou os olhos puxados. O nome desses povos são semitas, os descendentes de Sem. E da onde veio os pretos? Os pretos vieram dos descendentes de Cã. A Universidade de Jerusalém traz afirmativas acadêmicas em que possivelmente Cã, quando foi expulso de Ur dos caldeus, e lembrando que ele vê o pai dele nu, Noé está embriagado, e Cã, ele expõe o pai, e existem relatos onde possivelmente Cã tenha violentado sexualmente seu próprio pai. Pode ser lendas, pode ser afirmativas, é, ou pode ser uma verdade. O fato é que a Bíblia não relata isso. Eu quero deixar isso claro. Mas existe essas possíveis afirmações do comportamento histórico. E aí, cães. E aí, cara, a Bíblia diz que Nimrod, que é neto de Cã, fundou 8 cidades. Babel, fundou Nínive, fundou Jericó. E Cã, Cush, que é o pai de Nimrod, filho de Cã, junto com Nimrod, eles são os príncipes da África, são os patriarcas da África. E aí, possivelmente, a partir de um processo evolutivo não darwinista, com a poderosa presença da vitamina D, a pele foi ficando mais escurecida. Então, caramba. ter acesso a essas informações me faz uma ponte onde eu posso dar cor aos personagens. A Bíblia diz, por exemplo, que Moisés ele viveu muitos 40 anos como príncipe do Egito, sendo aquele que foi adotado pela família de Faraó. Só que o Egito naquela época era preto, todo preto, brother. Ele casa com Etíope, e a Etiópia também foi fundada por Nimrod. E aí, cara, provavelmente os povos daquela época eram pretos. Pois bem, a Bíblia não fala sobre isso. A arqueologia fala sobre isso. E nós temos também essa expressão. Agora, eu posso falar sobre isso como militante, Uhum. só como professor. Tu é militante, Gil? Não sou. E eu amo todas as expressões a partir do Evangelho, onde eu posso sentar numa mesa e dizer, não é a minha ferida histórica que me direciona. Porque, embora exista toda uma expressão da escravidão, porque príncipes foram pegos, vamos para a contemporaneidade. Você vê, cara, eu coloco a mão na cabeça porque me emociona. Você vê, cara, igrejas simples como a Deus de Amor, o Davizinho, o neto Davi Miranda é um grande amigo. Cara, nunca houve tanto avivamento dentro de presídios que são liderados por missionários da Deus de Amor. Nossa, legal. Periferia, por bairros mais carentes. Olha que interessante, na época do Brasil colonial, a cultura afrodescendente, a partir da catequese dos padres jesuítas, patrocinou um movimento religioso no Brasil sincrético, porque une a cultura afrodescendente com o cristianismo e no Brasil se torna o candomblé, que é uma das vertentes antropológicas que também adora Jesus. Então, Uhum. cidades afrodescendentes. Ah, na periferia, curiosamente, após a década de 90, quando houve o boom do avivamento da Deus de Amor, da Casa da Bênção, da Assembleia de Deus, por exemplo, foram as senhoras de coque, as mães de traficantes, as mães de, enfim, Uhum. as senhoras, né, muito simples, que trabalhavam na casa dos burgueses, pegavam 3 ônibus para chegar ao seu destino profissional, chegavam em casa depois de um dia todo de trabalho, ensinavam o filho a ler a Bíblia, ensinavam o filho a orar, a jejuar, a ter um tempo com Deus. Essas senhoras foram mães de um avivamento poderoso na periferia, velho. Nossa, legal. Então, elas
Quem são elas? As senhoras de Koch, que são as responsáveis pelo discipulado de vários homens, inclusive do Gilberto. Então, cara, olha que sensacional. A moralidade, a partir dos costumes e valores, pode me trazer uma ferida histórica. Porque, como diz o Brau, eu sou um descendente de escravos sem direito à indenização, digamos assim. Então, a partir do meu comportamento ancestral, provavelmente, existe uma ferida. Eu posso ficar furioso, né, mano? E aí vem o hip hop, o rap, que pode ser uma espécie de anestésico histórico, onde eu escuto e isso vai equilibrando minhas emoções e vai me direcionando a nível tribal. Mas quando o evangelho chega até a minha vida, ponto final, mano. Minhas dores históricas, nem o meu comportamento sociológico não vai ser direcionado, porque as escrituras é uma pedagogia que liderou a minha vida. Então eu digo o seguinte: Jesus é tão poderoso que ele encontrou com homens que cheiravam a peixe. E após 1092 dias, 3 anos com esses caras, eles começaram a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. Por quê? Porque o evangelho de Cristo Jesus não apenas domestica o animal irracional que existe em mim. E Freud, um dos pais da psicanálise, afirma que o único momento em que o animal racional se transforma num animal irracional é em estado de libido. A única vez, cara, em que possivelmente, não estou falando de biologia, ok? Estou falando de psicanálise, psicologia, o único momento em que o homo sapiens, que é o Gil, que é o animal racional, aliás, quando o Homo sapiens é liderado pelo Homo bio, é apenas em estado de guerra, estado de fome e estado de libido. E quando você é liderado a partir do evangelho, brother, todas essas questões instintivas, biológicas, ou em estado de guerra, ou em estado de libido, é direcionado por uma moral, É. lapidada pelo evangelho. Então, o evangelho, ele necessita lapidar a minha personalidade. É por isso que eu transiciono. Eu não sou um homem dessa terra, eu sou um homem do céu. Sim. Quando um co-cidadão do céu, ou um cidadão da Nova Jerusalém, me tornando algo muito superior que um cidadão. Eu sou agora um embaixador do reino do céu sobre a terra. Porque uma moral e uma legislação eterna, fundamentada nas Sagradas Escrituras, vem trazendo um direcionamento para o meu homem social. Então, mano, o Evangelho é tão glorioso. Eu estou falando tudo isso porque você me provocou, irmão Pedro. Você falou expressões que falam sobre a liberdade dos negros, sobre a escravidão. E tem tanta coisa para falar sobre isso, cara. E quase ninguém fala sobre isso. E eu queria só mais 5 minutos. Fala, fala, por favor. Cara, não tem. A live não cai com 1 hora mais, então se passar não tem problema nenhum, mano. Por favor. Muito tempo que eu não faço live, brother. Por 20 para cá, eu tô trancado no meu quarto secreto. Eu li a Bíblia 6 vezes, mano. Literalmente, por Jesus. E li com riqueza de detalhes. Os 40 autores, as principais traduções, o tempo histórico do texto. Então tem tempo que eu não tô aqui, sacou? Mas olha que interessante, mano. Você pega por exemplo, os navios negreiros. E o mais interessante é que, enquanto Martim Lutero estava fazendo reforma em Wittenberg, na Alemanha, e João Calvino estava reformando a França e Genebra, cara, o Brasil e a América estavam sendo colonizadas por espanhóis ou por portugueses. Então, imagina o discurso teológico e escatológico daquela época. Encontrar homens com peles escuras, com chifre e com cauda, parafraseando os incas, maia e astecas. Eu imagino o discurso daquela época, a nível teológico na Europa. Enfim, pega tudo isso e você pega os navios negreiros, começaram a trazer os povos de continentes africanos para esse continente americano. Os padres jesuítas foram os responsáveis a catequizar os negros em países latinos. E aí os moravianos, os anabatistas, os quakers, eles evangelizavam os navios negreiros que iam para países anglo-saxões, isto é, para os Estados Unidos e para o Canadá. Uhum. Religioso nessa na catequese dos padres jesuítas aos negros existia uma evangelização de raiz nos navios negreiros norte-americanos. Por isso, quando o barco ancorava, depois de 2 anos de navegação,
os caras já tinham pastores escravos dentro do barco negreiro. E quando os Ah, caras, uma cultura, por causa do sofrimento do senhor de engenho, dos carrascos, no Brasil nós tínhamos as tias de terreiro, que eram as sacerdotisas da cultura afrodescendente, que gerava alívio para a alma de todos que precisavam de um conforto a partir dessa comunidade terapêutica da fé. uhum. Americanos, quando os senhores de engenho espancavam os negros, existiam os pastores que foram ordenados na transição, aceitaram Jesus, foram evangelizados pelos moravianos, pelos anabatistas ou pelos quakers, eles chegavam, coravam a arca. Quando os negros apanhavam, eles cantavam o soma, a música da alma. Agora eu pergunto, como que o povo mais forte da terra, que são os pretos, se tornaram escravos? Então, você expõe uma moral. São comportamentos morais, ou de escravidão, ou de carta de alforria. E o poderoso, aí agora é um ponto final, né? É que o evangelho nos liberta fora quanto por dentro. É. Eu me sinto um homem livre na alma. Aí, brother, nós modelamos a cultura. Por isso que a Igreja Batista Norte-Americana modelou a cultura com soul, com jazz, com blues. E tudo vem de homens que tinham um grito de liberdade de dentro para fora. E os caras eram direcionados não por uma revolta, eram direcionados por uma cultura que modelou a alma dos caras. Para mim, É. cara, é mais poderoso a nível de moral, como se liderado de dentro para fora. É. Muito forte isso, cara. A gente tem que fazer uma live talvez sobre esse assunto, mano. Uma vez. Ou trazer você aqui para falar só sobre isso. É, nossa, demais. É muito legal porque, né, em termos de. A gente está falando sobre moralidade como um pilar da cosmovisão do cristão. Ela não é. Eu até falei isso para a gente falar sobre esse assunto. Ela não é legalismo, né? Ela não é um mero conjunto de regras. Você faz, não faz, deixa de fazer. O cristão sabe que a vivência de uma lei no Novo Testamento, né? Que a gente sabe que houve uma mudança de lei, que o Tiago vai falar sobre a lei da liberdade, né? Uma nova aliança exige um novo momento de obediência também. Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Jesus mesmo disse, né, em João, capítulo 14. Então, não é simplesmente um legalismo, mas é uma experiência com Cristo. E isso nos faz, como você mesmo disse, olhar para Cristo, a experiência que eu tive com Jesus, transformando meu coração além de todos os meus problemas sociais, porque tem dificuldades, mesmo você falou aqui, né, de tribais mesmo que você falou, que você contextualizou aqui para nós. E é muito legal porque o Evangelho ele nos aponta deveres morais, né? O que quero dizer com isso? Né? Quando a gente fala de moralidade, existem valores morais inerentes, bondade, as virtudes, fazer o que é certo, não mentir, você ser altruísta. Cara, independente da cultura, existem valores morais que são universais. Tem alguns que talvez existam umas que não são iguais, diferenças, né, culturais, mas de maneira geral existem valores morais. Os valores morais, eles estão presentes e existem os deveres morais. Eu até falo sobre isso no curso. E os deveres morais são aqueles que a gente precisa, que nós temos como seres humanos. Então, um dever moral meu como pai de 3 filhos, né? Eu tenho o Gessé de 5, o Theo de 2,5 e a Sofia de 6 meses. Meu dever moral é cuidar dos meus filhos. Eu amar eles, prover, dar todo o meu amor, carinho. Mas não é o meu dever moral, por exemplo, cuidar de todas as crianças do Brasil órfãs. É um valor moral. É um valor moral que todas as crianças órfãs do Brasil, por exemplo, elas precisam de pais. E os cristãos precisam realmente se levantar até com uma voz profética aí e receber essas crianças. Eu creio nisso, na adoção. Mas não é um dever moral meu, por exemplo, cuidar de todas as crianças que estão órfãs do Brasil inteiro. É um dever moral cuidar das que estão perto de mim. E é muito legal porque o Evangelho nos aponta os deveres morais que nós devemos viver. Porque o ser humano, ele sabe o valor moral, ele sabe que ele tem deveres morais, mas sem o Evangelho ele não consegue viver os deveres morais.
Ele não consegue fazer aquilo que ele sabe que ele deve fazer. Que é o que, até nós que estamos em Cristo sabemos que plenamente a gente não vai ser perfeito, a gente vai errar, que é o que Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala sobre as lutas dele, né, de carne e espírito, ele faz algumas coisas que ele não quer fazer. Até com Cristo a gente tem as nossas lutas, porque a gente acaba cedendo a nossa carne. Mas meu ponto é que o Evangelho nos ensina e nos mostra os nossos deveres e nos dá poder ou capacidade, através da graça, de vivermos os nossos deveres. E isso é muito lindo. Nos potencializa, nos capacita a olhar acima das ideologias, que é uma das coisas que a gente falou no começo da live, e você mesmo também citou, de que lutas sociais, ideológicas, que compram brigas e se colocam em posição de salvadoras para uma nação inteira. E essa é uma visão minha, ideologicamente falando. Eu creio que, sim, eu já falei isso antes, nem direita nem esquerda, mas Cristo, o Evangelho vai transformar uma nação. Né? Uma das minhas conversas que eu tenho, já tive com alguns jovens aqui da minha igreja, pastoreando eles trazerem algumas marcas do passado, né? E até jovens negros que tinham dificuldade, vieram falar sobre racismo estrutural, coisas do tipo. E não só no movimento negro, mas também meninas que eram feministas, que vieram para a igreja, lutas sociais. E conversas depois até que eu fui tendo, assim, conversando com eles, mostrando assim, de como o evangelho está acima disso. De que a ideologia ela se apresenta como salvífica, né? Como salvadora de todos os problemas. E a minha visão é que Cristo salva. E eu não estou falando só de ideologias marxistas, mas eu estou falando de até nível conservadorismo também. Qualquer ideologia, se for levada ao nível salvífico, é errada, é pecaminosa. Porque Cristo tem que ser aquele que nos salva e transforma nosso exterior, né? Transforma nosso coração para assim as outras áreas florescerem e a gente ter uma nova lente. Não que a gente não aprende com as nossas marcas do passado, não que a gente não olha para a nossa história e a gente tenha que mudar, porque os cristãos são chamados a mudar a sociedade e a viver a realidade do evangelho de maneira plena mesmo. Mas você mesmo falou esse humanismo que está crescendo, a necessidade da educação. No início da live você falou muito sobre isso, a necessidade de a gente estudar mais, de ter professores cristãos com uma nova mentalidade, que entendem a necessidade de termos essa visão. Eu não sei, eu acho isso fundamental. E como, cara, sem Cristo a gente fica preso às nossas marcas, preso aos nossos problemas, e a gente acaba, às vezes, sem perceber, como culturalmente falando, a gente faz dessas marcas a nossa identidade, né? Faz esses problemas todos, coisas que a gente pode fazer. Você mesmo, conhecendo a tua história, eu sei, você já me contou. A primeira vez que você veio aqui, quando você veio aqui recentemente, acho que 2020 você veio aqui, e você me contou de novo, né, de tudo que você passou. E se não fosse Cristo, né? Se não fosse essas velhinhas que você contou aí, que te evangelizaram, que cuidaram de você, aonde você estaria? Aonde eu estaria? Os meus pais, meus avós também, que começaram um trabalho aqui em Londrina. Cara, nossa, eu estaria longe mesmo, longe de Deus. Sei lá. Enfim, mano, não sei se você quer comentar mais uma coisa. A gente já tá aqui faz uma hora, não quero também tomar teu tempo, mas... Puxa. Com muitas questões. Mas esse ano é um ano muito importante, Pedro. É um ano onde nós estamos em fevereiro, 100 anos da Semana de Arte Moderna. É um Uhum, ano em que nós iremos comemorar os 200 anos da proclamação da independência da República. É um uhum. ano que comemoramos 99 anos da Escola de Frankfurt. Em 1923, a Escola de Frankfurt fará 100 anos. Centenário da Caramba. cidade. É um ano eleitoral. E, é claro, eu entendo o nível de zelo, mas eu gostaria de falar algo muito relevante. Nós falamos sobre nem direita nem esquerda, mas eu gostaria de ser só uma bússola de direcionamento. Uhum. Não que, ó, só um outro porém antes de você falar, não é que eu não tenho uma postura política e uma visão até ideológica. É, é lógico, como cristão, me identifico muito mais em termos de, e daí essa é a minha posição, né? Não sei qual é a tua visão, mas conservadorismo. Eu tenho uma visão também. Pode falar, perdão.
Exatamente. E está muito claro, Pedro. Só o fato de nós sermos cristãos, e você ser jovem, como é, tem 3 filhos, é casado, é só olhar para você e ver perfil moral. Eu só quero Uhum. trazer um seguinte para a galera. O seu voto é individual, ele é o seu voto, não o meu, mas eu gostaria só de gerar princípios morais cristãos. Não Uhum. vote em candidatos que patrocinam a erotização infantil, não vote em candidatos que É. patrocinam a de gênero, não votem em candidatos que fluem a partir de uma pedagogia ateísta humanista. Pelo contrário, com certeza isso vai ser um comportamento extremamente legalista, que irá trazer, cara, para um comportamento social uma rivalização contra Deus. E o que é pecado? A palavra pecado no original significa errar o alvo. Por isso que João Uhum. diz, para que não peque, ou seja, eu rogo para que você não erre o alvo. Qual é a regra, então? Não peca. Nunca, 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 não peca. Mas, se pecardes, temos um advogado para com o Pai. E aí, cara, você tem para onde voltar. Eu tenho uma bússola aqui, Pedro. Eu nem eu estive faz um tempo atrás em que eu tinha uma bússola tatuada no pulso. E para não fazer uma tatuagem, uma bússola no pulso, embora seja style, mas eu vi. Tá aí? Tô... Perdão, perdão, perdão. É, tô aqui, tô aqui. Estão aí? Para tá Tamo, me ouvindo? Bem, eu dizia o seguinte, que eu tenho uma bússola no meu pulso. Isso é uma bússola, um relógio, e tenho uma bússola. Essa bússola, eu tive um sonho em que tinha uma bússola tatuada no meu pulso. E embora uma tatuagem é style, eu não tatuei uma bússola no pulso. E no sonho, Jesus falava para mim, Gil, essa bússola é para você sempre se lembrar que você tem para onde voltar. E aí eu, passando numa loja de artigos militares, há muitos militares na igreja, cara, eu senti confiadamente no Senhor de ter uma bússola. E eu tenho uma bússola. Uma bússola literal. Essa bússola me faz compreender que existe um caminho a seguir e um caminho a ser direcionado. Então, eu só quero trazer essa sensibilidade como uma voz de influência para esse tempo, que você é responsável pela ideia que você, em que influencia você. Mas Tiago diz, ele era irmão de Jesus, ele não, provavelmente ele foi filho de José sem ser filho de Maria, por isso que Lutero não quis ele no cano no século XVI. E arrepia, ele diz, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e se abster das vãs filosofias. É. Então, considerado por toda sorte de mentalidade, coloca em xeque os valores cristãos, ele dando um espírito de apostasia para liderar um comportamento político. Mano, calma. Influência, Cortou. Aí, voltou. Perdão, desculpa, voltou agora. não me lembro qual foi a última coisa que eu falei. Se vocês Não, ouviram. então, Pedro, você estava falando a respeito dessa cultura da gente ser responsável por aquilo que a gente está escutando, né? As nossas influências, quem nós somos. É responsável pelo alimento que te nutre. E na minha igreja, brother, nós somos caracterizados por homens grandes, fortes e muito, muito pensadores, né, cara? E aí uma das reflexões que o meu nutricionista me ensina muito é, Gil, aquilo que você come é muito sério para o seu organismo. Colocamos na e nutre nosso corpo é sério demais, mano, para minha saúde. Então, viver uma saúde cristã moral é literalmente refletir, tomar cuidado em quem vai te liderar nos próximos anos. É só Uhum. um parêntese importante, uma conversa como moral. É. Eu creio nessa realidade também. A gente sempre alerta aqui, eu falo com os jovens sobre isso, né? Porque ah, a gente vai ter que votar. Temos que colocar a pessoa que mais transparece a nossa moralidade, que é o tema da nossa live hoje aqui. Quem nós vamos colocar no poder como jovens que
quem nós vamos deixar influenciar as nossas vidas, como você mesmo falou. A gente precisa estar atento, a gente precisa entender que, a gente está escutando vozes, o tempo todo nós estamos sendo influenciados. Agora a gente pode escolher quem vai nos influenciar, quem nós vamos permitir falar nas nossas vidas, né? E hoje a internet possibilitou essa realidade, a gente escuta tantas vozes, escuta tantos pastores, tantas diferentes teologias aí, diferentes ideologias que a gente estava falando antes, vozes e mais vozes. Vamos analisar realmente o que a gente está deixando influenciar as nossas vidas. E, cara, é nítido isso. Eu também, complementando o que você falou, existe uma influência humanista, ateísta, agnóstica ou até mesmo anticristã no meio das universidades. Cara, como eu perdi jovens, cara. Tipo assim, jovens que eram de relacionamento próximos, nessa fase de transição, sabe? Entre adolescência e juventude, como eu falei no começo também da live, entraram na faculdade despreparados, ouviram vozes, receberam perguntas e questionamentos com relação à fé e foram chacoalhados, não estavam preparados para aquilo que iam encontrar. E deixaram. Foram influenciados por pensamentos humanistas, como você falou. E, assim, a gente tem um trabalho aqui até de evangelismo nas universidades, que nós fazemos também, né? Não igual o FIRE, talvez. O FIRE deve ser bem maior, mas a gente tem nas universidades aqui em Londrina também, nas escolas nós temos também. Né? A gente já esteve em muitas escolas, muitas universidades, agora diminuiu um pouco por causa da pandemia, mas é a necessidade, cara. A gente precisa estar preparado. Nós, como cristãos, precisamos estar preparados. Por isso a necessidade de a gente estudar e a gente se preparar para aquilo que a gente vai enfrentar, né, mano? E é isso, mano. As últimas palavras, não sei se você quer falar algo mais. Com isso, nós finalizamos a live. Como, como sua igreja, o legado e a seriedade que vocês têm. Paulinho esteve comigo aqui no Fórum Universitário, também esteve comigo aqui na 70 vezes 7 ministrando. E a cultura de zelo que ele tem pela casa é muito admirável. E louvo a Deus por esse perfil. O coração da galera que está nos ouvindo se enche de esperança, a ponto de entender que Jesus é aquele que modela a cultura. De Amém. Atos 15, Jesus trabalha com poder e maravilhas. Mas de Atos 15 a Atos 28, Jesus trabalha com transformação de cultura. Por isso, vai ver nas escrituras, cara, que homens tão simples, eles influenciaram decisivamente a cultura grega por causa daquilo que acreditavam, do conjunto de regras e de valores, que obviamente aponta para a moralidade, que Uhum. selou, colonizou a Grécia, mas trouxe uma forma de pensar que trouxe redenção. E Jesus, e Deus, de forma muito interessante, ele faz isso em todas as escrituras. Por isso que ele encontrou homens que cheiravam a peixe, latifundiários, provavelmente pecuaristas, como Noé, e disse: Ei, homem do campo, está aqui uma arquitetura. Porque para a formação de cultura, Deus nos dará uma arquitetura. E a arquitetura de Deus nesse tempo, eu não sei nenhuma, cara, está na atmosfera está na esfera da educação. Então, Pedro, eu quero influenciar a galera que está nos ouvindo a você se tornar um professor. Você ou fez o curso de Direito, você não tirou a AB, você não trabalha com administração de empresas. Que tal você fazer uma pós-graduação de docência do ensino superior para você ser um tutor universitário? Não sei se você sabe, mas no Brasil existe mais de 20 mil vagas para tutores e não tem pessoas capacitadas para isso. A pessoa você se tornar um professor universitário, mentorando uma geração de acadêmicos a partir da atmosfera do Reino de Deus? Ou já pensou, cara, você entrando dentro de uma sala de aula, sendo professor de história, de sociologia, de filosofia, cara, e exercendo o reino de Deus em uma esfera intelectual que, infelizmente, a mentalidade ateísta humanista tomou posse para si. Então, eu vejo, brother, uma necessidade de nós formarmos 20 mil professores nesse tempo, até 2000, não apenas para modelar a mentalidade de forma pedagógica dos nossos filhos, do meu filho. Quando eu olho para o meu filho, eu olho com zelo, cara, porque debaixo do meu guarda-chuva existe uma proteção espiritual,
existe uma proteção biológica, existe uma proteção sexual. Mas se sair debaixo do meu guarda-chuva, eu não sei, cara, como é que tá a sociedade. Então, nós precisamos de homens que exerçam as suas profissões como um ato de adoração a Jesus. E você que está me ouvindo, que você seja tocado pelo Espírito Santo para você fazer da sua vida na totalidade um sacerdócio santo que expressa louvor em todas as suas expressões sociológicas e nada como ser liderado a partir de uma moralidade bíblica. Amém. Mano, de novo, muito obrigado. Eu creio nisso que você falou. Que nós vamos ver jovens entrando nas universidades propositalmente, intencionalmente, para influenciar outros jovens, né? Quando eu falo jovens, eu falo adultos maduros que entendem a responsabilidade dessa realidade, né? Eu tenho falado na vida dos jovens, a gente precisa invadir as universidades, a gente precisa fazer um movimento, algo precisa acontecer, a gente precisa ganhar essa nova geração que tem se distanciado do Senhor mesmo. E eu creio nessa realidade, que os cristãos precisam tomar esse lugar cultural, né? E eu creio nessa. Fala, mano. Quando o muçulmano entra dentro da universidade, ele mergulha em toda a literatura texto-humanista acadêmica que qualquer outro acadêmico lê. Quando acaba a graduação do muçulmano, ele sai muçulmano. Quando um judeu entra dentro da universidade, ele tem acesso a todo o material pedagógico, acadêmico, aliás, e, sobretudo, com os ateístas humanistas. E quando ele sai, melhor, quando ele sai da universidade, quando ele se gradua, ele sai judeu. Quando um cristão evangélico entra dentro da universidade, em semanas ele já está militando causas ateístas humanistas. Da fé a partir do peso bíblico é intensamente importante. Então, cara, que você lê as escrituras, e eu sei que você, Pedro, junto com aquilo que você exerce a nível ministerial, é muito puro. Então, nesse curso que o Pedro evidencia, que ele promove, e tem acesso a literaturas que enobrecem a sua fé e que te enraizam na Nova Jerusalém. Quem está debaixo do meu guarda-chuva ministerial, nós estamos vivendo um tempo de mergulho bíblico já há alguns anos, e cada vez mais, quando nós temos acesso às Sagradas Escrituras, nós substituímos a nossa opinião por um fundamento. E é muito Amém. bom a partir disso. Amém. Amém. Mano, obrigado de coração por tudo que você depositou nessa noite, porque que você compartilhou. Eu fui muito edificado, fui muito ministrado. Nossa, tô ansioso pra vinda aqui para Londrina, que a gente está marcando, né? E no mês de junho, que a gente está fechando, e vai ser muito legal. Obrigado de coração. Deixa eu só falar do curso de novo, né? Para uma galera que está ainda aí ou vai assistir depois. O curso é com base em cosmovisão. Não é um curso assim, é um curso com base bíblica mesmo. A gente fala sobre uma apologética de defesa pessoal, sim, em termos de defender para você mesmo as suas dúvidas. Então a gente trata de questões e se vocês quiserem, tem uma lista. Se quiserem, não, vou convidar você a participar de uma lista de transmissão que a gente tem aqui do WhatsApp. Se você entrar no link do perfil, você cai lá. A gente vai estar sorteando alguns livros de apologética também, de cristãos, de cientistas e de filósofos cristãos nessa área. E além disso, se você se inscrever dentro desse link que a gente vai dar dentro desse grupo, você ganha 10% de desconto e ainda também faz parte de um outro sorteio, né, de camisetas. Aqui do Antítese tem umas camisetas que a gente não vende, mas dá de vez em quando sobre anti-aborto, anti-pornografia que a gente fala, né? É bem legal. Eu quero convidar vocês. É um curso, são 18 aulas e 3 aulas bônus. Então são 18 aulas que a gente passeia sobre vários assuntos e é muito interessante. Tem uma aula é, sobre islamismo também, com um especialista, Bonifácio. Tem aula sobre aborto que a gente dá, né, um mini curso sobre aborto. Enfim, tem vários assuntos que a gente fala para dar argumentos, realmente para preparar você. Então, quero só convidar. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem no direct. E até quem sabe que a gente possa ter uma aula, talvez, do Gilberto Bônus também lá, quem sabe, falar com você depois. Quem sabe participar, mano. Te mandar o material para você dar uma olhada. Pedro, me convidar a fazer parte de uma live tão séria. Amo vocês, amo a posição que você e sua comunidade de fé carregam, e foi uma honra, amigo.
Também, mano. Obrigado de coração. Deus abençoe. Boa noite aí. Tem que conhecer seu menininho também aí, né? Tua esposa, tua família. O Inado, mano. Deus abençoe. Amo você aí, galera. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. E valeu. Falou.